hello, my friends do 8º ano, welcome back, sejam bem-vindos de volta, galerinha. Bom, espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, certo? Abrindo nosso material didático na página de número 314, certo? Onde nós vamos começar um novo conteúdo, Taking Care of Me, cuidando de mim. Bom, esse nosso primeiro assunto vai ser relacionado a fatores de saúde, não é? Então, de bem-estar, da nossa alimentação, como a gente costuma comer e cuidar de nós mesmos, não é? Então, a gente começa a nossa primeira atividade aqui na página de número 315, onde a gente tem um brainstorm sobre Healthy Life. What is Healthy Life? O que é isso? Não é? Healthy Life é quando a gente tem uma vida saudável. Então, vamos pensar em 4 coisas e vamos escrever em inglês what comes to your mind when you think about having a healthy life. Write 4 things you associate with it. Então, o que vem na cabeça da gente quando a gente pensa em alimentação saudável? E aí a gente vai escrever 4 coisas, não é? Que possam vir. O que eu penso? Para ter uma vida saudável, o que eu preciso? Então vocês vão escrever em inglês 4 coisas e vão mostrar, vão escrever aqui para mim, certo? No nosso brainstorm, ok? Logo na sequência, a gente vai ter aqui um texto, certo? Todos nós sabemos o que nós precisamos para ser mais ativos, não é? E há crescentes evidências de que nós também precisamos gastar menos tempo sentados, ok? Então, nós vamos ler um texto para aprender mais sobre isso aqui. Bom, então, a gente sabe que a gente precisa ter uma vida mais ativa, precisa correr mais, andar mais, ir menos de moto e menos de carro, não é? Ter uma alimentação mais saudável, se exercitar, praticar esporte, sair, porque a gente sabe que o que a gente precisa no momento é isso, né? De fazer algum tipo de exercício físico. Bom, e aí nós vamos ter why we should sit less, porque nós deveríamos nos sentar menos, não é? To reduce our risk of ill health from inactivity, we are advised to exercise regularly and reduce sitting time. Studies have linked excessive sitting with being overweight and obese, type 2 diabetes, and some types of cancer and early death. Sitting for long periods is, though, to slow the metabolism, which affects the body's ability to regulate blood sugar, blood pressure, and break down body fat. Many adults in the UK spend more than 7 hours a day sitting or lying, and this typically increases with age 10 hours or more. This includes watching TV, using a computer, reading during homework, traveling by car, bus, or train, behaviors referred to as sedentary but does not include sleeping. Ok? Então, a gente tem aqui algumas informações que dizem, não é, que as pessoas têm gastado muito tempo sentado, quase 10 horas de tempo sentado, e isso acaba prejudicando o nosso organismo, né? Atrapalhando a questão da pressão sanguínea, do açúcar no sangue, não é? Gera um sedentarismo, baixa o metabolismo, torna o nosso metabolismo lento, não é isso? E pode causar até alguns tipos de câncer, ok? E aí, nós temos a próxima parte que diz move more, sit less. Se mova mais, sente-se menos. Não é isso? Então, ao invés de você fazer as coisas muito sentado, você pode procurar fazer alguma coisa, um exercício, não é? Eu vou ali de moto. Não vai de moto, vai andando. Fazer uma caminhada às vezes pode te ajudar, não é isso? E aí nós temos algumas informaçõezinhas aqui, depois para as pessoas, as crianças e as pessoas jovens. Bom, pesquisas sugerem que as crianças e as pessoas jovens, né, que estão em casa, com múltiplas TVs e computadores, elas tendem a se sentar mais, a estar mais tempo sentados, não é? E aí nós temos aqui algumas dicas para reduzir o tempo estando sentados. Considerar maneiras para que as crianças ganhem o seu tempo na tela, né? Então, tipo, se você fizer tal coisa, você tem direito a tantas horas de TV. Mas aí diminui esse tempo, não é? E para que você tenha o seu tempo de assistir TV, você precisa fazer alguma coisa para ganhá-lo. É essa a ideia. Depois, concordar com a família, um limite, não é?
na tela, ou screen time, como a gente chama o tempo de tela, não é? Por dia. Então, se você passa 5, 6 horas do seu tempo assistindo TV, você vai passar a assistir apenas 2 horas, 1h30 ao máximo, certo? Make bedrooms a TV, computer, laptop and phone free zones, ok? Então, fazer dos quartos um lugar livre de TV, computador e área livre, não é? Então, ou seja, o quarto é para dormir, nada de TV, nada de computador, nada de telefone lá dentro. Isso é para as crianças e as pessoas jovens, tá bom? Nós adultos, a gente já tem que, né? Às vezes a gente até precisa um pouquinho da TV. Bom, set no screen time rules to encourage kids to be active. Então, dispor, não é, de tempo sem tela, regras de tempo sem tela para que as crianças possam ser encorajadas a ser mais ativas. Também, encorajar a participação nas atividades de casa, ok? Como arrumar a mesa ou então tirar a louça, não é, de cima da mesa. Depois, escolher presentes como scooter, skateboard, bola ou pipa para encorajar as atividades de brincadeira. Também os pais podem lidar com exemplos, reduzindo o tempo deles. Podem dar exemplos, reduzindo o tempo deles, não é, de TV. Então a gente tem essas informações aqui que falam pra gente sobre a questão do uso da TV e de como as pessoas têm ficado sedentárias, não é isso? E aí, para que a gente possa mudar esse quadro, mudar essa situação, a gente precisa aí, não é, desligar um pouquinho a TV, sair um pouquinho do celular, andar um pouco mais, fazer um pouco mais de exercícios, não é? Na verdade, eu acredito que eu também preciso tomar um pouquinho dessas regras para a minha vida. Prometo que eu vou fazer, prometo para vocês, tá? Vamos todos nos tornar mais saudáveis. E aí, baseado nesse texto que nós temos, vocês vão ler para mim algumas informações e vão para o True or False, a nossa primeira atividade de hoje. Galera, é o seguinte, vocês têm aqui 6 informações, certo? E vocês vão ler essas informações se baseando pelo nosso texto, pelo que eu acabei de dizer para vocês também, não é? E vamos dizer se essas informações são true or false. Se vocês precisarem, podem usar os celulares de vocês para fazer essa atividade, tá legal? E aí, depois, na número 4, vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto. Mencione as doenças excessivas, não é? Que são conectadas com o fato de as doenças que são conectadas com o fato de nós passarmos muito tempo sentados. Quais doenças foram citadas aqui no texto? Então vocês vão dizer para mim. E a letra B, mencione atividades que são consideradas sedentárias. Algumas estão aqui dentro do texto também, não é? Mas se vocês tiverem outra ideia, vocês podem responder. Essa é a primeira atividade. E aí a gente chega na página 317 com o assunto gerunds as subjects, ok? Então a gente vai aprender que no inglês existe uma classe de palavras chamada gerúndio, que são palavras que têm ing, não é isso? Na sua composição. Por exemplo, swimming, natação, learning, o aprendizado, não é? Riding, corrida, não é isso? Então a gente vai ter essas informações aqui em inglês e a gente vai ver que o gerúndio, ele pode ser o sujeito de uma frase. Por exemplo, natação é bom para os ossos. Natação é bom para ajudar a respiração, não é? Então eu poderia dizer, swimming is good to improve your breath, não é? A natação é boa para melhorar a sua respiração. Então, swimming é uma palavra que está no gerúndio, mas ainda é o sujeito da minha frase, certo? E aí a gente vai observar aqui que é possível nós utilizarmos o gerúndio para fazer o sujeito de uma frase. Então aqui nós temos, read the following sentences. Leia a seguinte sentença. Sitting too much is bad for your health. Sentar demais, não é? Estar sentado demais é ruim para a sua saúde. Então a palavra sitting aqui, ela é o sujeito, não é isso? Observe que o sujeito da sentença é um verbo na forma gerúndio. Além disso, o gerúndio, não é, pode ser utilizado como sujeito da sentença. Veja alguns exemplos. Swimming is a wonderful pastime. Natação é um ótimo passatempo. Learning a foreign language is important. O aprendizado de uma segunda língua estrangeira é importante. Riding a motorcycle can be an adventure. Okay? Correr uma motocicleta pode ser uma aventura, certo? Também,
É possível que a gente possa dizer algumas coisas usando a estrutura it be mais o adjective mais o infinitive. It is wonderful to swim. É maravilhoso nadar. It's important to learn. É importante ler. Então, a gente percebe aqui com o material didático que nós temos duas possibilidades, não é, de dar uma informação. A natação é importante nadar. Então, olha só, a gente pode ter um sujeito aqui, não é? Que ele é um gerúndio, mas também a gente pode ter um sujeito, não é, utilizando adjetivo mais um verbo no infinitivo. It's important to swim, não é? Então existem duas maneiras diferentes. Quero que vocês foquem principalmente nesses exemplos que nós temos aqui em cima, porque a nossa próxima atividade, que está aqui na questão de número 1 da página 317, ela diz: mude as sentenças usando gerúndio como sujeito. Então, nós vamos ter aqui os verbos. Eu vou até marcar aqui para vocês quais eles são. Circulem aí comigo. Bring, visit, finish e depois travel. Certo? Olha só. Bom, esses verbos estão aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aqui no vídeo, tá? Agora acho que parece melhor, certo? Eu marquei aqui essas informações. Os verbos bring, visit, finish e travel vão se transformar em verbos no gerúndio, ou seja, vão se transformar em gerúndio. E eles vão começar a minha frase. Então, na primeira questão eu tenho: It's essential to bring your documents. É essencial trazer os seus documentos. Depois, It was very exciting to visit the Eiffel Tower. Depois, It's important to finish this project tomorrow. It will be exciting to travel to Australia, certo? Essas informações que nós temos, vocês vão utilizar para mim, certo? E vão transformar para o gerúndio. Então, bring your documents. Bringing your documents as well is essential. Okay, is essential. Visit the Eiffel Tower was very exciting. Finishing this project tomorrow is impossible. Traveling to Australia will be exciting, certo? Então, essas informações vocês vão tomar para mim, ok? E vão transformar aí essas frases para a forma gerúndio, como a gente viu lá nos nossos exemplos ali acima, certo? E aí, para finalizar, a gente tem a questão de número 2. Agora a gente vai fazer o contrário, certo? Vamos fazer o contrário. Nós vamos trocar o gerúndio pelo it mais o be mais o adjective. Então vocês têm aqui essas informações, não é? Elas vão servir de base para a gente. E aí, daqui a pouquinho, no nosso ambiente virtual, eu abrirei o grupo para que a gente comece a conversar e tirar algumas dúvidas, certo? Checar informações e depois mandar o gabarito para que vocês finalizem. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam em segurança e que a gente possa se ver logo logo. Tá legal, galerinha? Bye bye, my friends. Have a nice time. E até o nosso próximo vídeo, que é amanhã. See you!